Olá, tudo bem? Já estou de volta na tela da TV Meridional. São 12 horas e 22 minutos. A você que nos acompanha em todas as partes do estado, obrigado pelo carinho da audiência. O policial rodoviário federal Andrei Milton já está aqui conosco. Ele está na linha de frente ali das ações da Polícia Rodoviária Federal, mas também é um dos responsáveis pelo Departamento de Comunicação da polícia para com os meios de comunicação e a população em geral. E aí nós fizemos um convite. Olha, vamos tentar trazer algumas orientações para a população acerca dessas alterações. Eu dou as boas-vindas, uma boa tarde, satisfação tê-lo conosco aqui mais uma vez. Boa tarde, Adilson. Boa tarde ao espectador da TV Meridional, do Rondônia Urgente. E vamos tirar as dúvidas, porque são muitas essas alterações do Código de Trânsito Brasileiro, feitas agora pela Lei 14.071, que foi aprovada o ano passado, e demorou 6 meses para entrar em vigor, para que as pessoas pudessem fazer as adaptações, pudessem se acostumar. São mais de 50 alterações. Então, muda muito o comportamento das pessoas, mudam as regras de trânsito, e a gente está aqui para discutir, para bem informar o cidadão, para que ele possa fazer as adaptações e dirigir com mais segurança. Antes da gente começar a esmiuçar aí alguns pontos dessas alterações, eu te pergunto, já começam as penalizações ou, por enquanto, são campanhas de conscientização acerca das devidas alterações? Uma boa pergunta para a gente começar, porque o cidadão ele vai pensar exatamente nisso, né? Mudou agora, o que eu faço? Já vou ser penalizado? Não vou ser? Dentro do direito brasileiro, a gente tem um conceito que chama vacatio legis, mas para a gente falar o português que a pessoa entende, é um espaço entre a aprovação da lei e a execução. E já passou esse período. A lei ela foi aprovada lá em outubro do ano passado, outubro de 2020, e houve 6 meses de intervalo entre a aprovação da lei e agora a execução dela. Então, todas as atividades que acontecem daqui em diante, se flagradas as irregularidades, são penalizadas com multa, aquelas que são passíveis de multa, né? Não só a multa pecuniária, como também a pontuação na carteira e as medidas administrativas. Então, é bom que se diga, é tudo para valer literalmente. Desde o último dia 12, segunda-feira, já começou a vigorar, consequentemente, já será autuado em todas as formas, evidentemente, se não tiver enquadrado nestas novas normativas. Andrei Milton, da Polícia Rodoviária Federal, está aqui conosco, e o tema é justamente algumas das alterações no CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Eu preciso estar portando a carteira de habilitação, que era uma regra, não tinha uma exceção para isso. Hoje abriu-se alguma lacuna? Isso, a gente vem evoluindo com o governo digital, como a gente já conversou da última vez. A primeira atividade dessa no trânsito foi em 2016, quando o porte do documento do veículo não passou a não ser mais obrigatório, e agora o porte da CNH deixa de ser obrigatório também, uma das alterações da Lei 14.071. O que vai funcionar, o que está escrito lá na lei? Que o porte da CNH ele pode ser dispensado se o policial tiver acesso aos meios eletrônicos. Quando a gente trabalha em cidade, em meio urbano, isso é muito fácil. Então, aqui em Porto Velho, ou em qualquer cidade onde você tem acesso a um sinal de internet, o policial vai ter acesso a esses meios informatizados por um aplicativo do Denatran, fiscalização Denatran. Todos os policiais, qualquer força, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, que são os agentes de segurança ostensivos, né, têm acesso a esse tipo de fiscalização e podem fazer com qualidade. A exceção é em locais em que não existe. E aqui em Rondônia a gente vai ter isso também, até pela Polícia Rodoviária Federal. Em um outro trecho da BR que não tenha acesso à internet ou à rádio, então esses são os casos de exceção. Mas o documento ele deixa de ser obrigatório. Lembrando que agora no Brasil nós temos 2 tipos de habilitação. A habilitação digital e a habilitação física, no papel mesmo, naquele papel moeda que a maioria das pessoas tem. A habilitação digital ainda é minoria. Eu acredito que em 5 anos a gente nem exista mais habilitação impressa em papel moeda, porque a gente está fazendo essa migração e a habilitação digital tem vários componentes de segurança, tanto para a pessoa quanto para as autoridades, e traz uma facilidade, porque é algo que você não perde, né? No digital você nunca perde. Perfeito, então é importante. Acho que a dica, então, seria muito simples aí. Procure sempre estar portando o documento, principalmente quando você for pegar as estradas, que aí há uma possibilidade maior de a própria ação policial não ter a tecnologia ao seu favor, então é importante que se tenha o documento. Isso, a gente está falando aqui para o público de Rondônia, mas pode ser que alguém até de outro estado esteja vendo e passe por essa mesma situação.
alguns trechos da rodovia do estado onde você mora, aqui em Rondônia isso é muito comum, não tem cobertura digital. Coberto pela internet. Então é bom ter ali o documento, lembrando que a lei não o obriga mais a ter desde que o policial tenha acesso. Mas vamos lembrar que a gente mora num estado que possui algumas exceções. Então tem ali no bolso uma ou outra e o policial consegue fiscalizar. Perfeito. Nós temos entre também os pontos que foram colocados a questão da validade da CNH. Essa, sem sombra de dúvidas, é uma das alterações que interessa a grande massa da população. Como é que ficou isso? Foi um pedido da população em geral para atender uma realidade diferente de Brasil. Quando a lei foi promulgada lá em 1995, a realidade do Brasil era outra, né? Hoje a gente tem a expectativa de vida do brasileiro melhor, as condições de qualidade de saúde melhor, e isso aí implica na possibilidade da CNH ter a validade por maior tempo. Não é só entender por que aumentou a validade, e sim entender os motivos pelos quais a validade da carteira de habilitação aumentou. Como o brasileiro ele vive mais e as condições de qualidade de saúde são melhores hoje em dia, até os 50 anos de idade, quem se habilitar a partir de agora, então a partir da última segunda-feira, quem tirou a habilitação a partir da última segunda-feira, ou quem renovar a partir de segunda-feira. Você está respondendo uma questão que eu colocaria na sequência e eu quero deixar bem claro para o espectador. É bom que se diga, então, não retroage. Não retroage. Tudo que a gente está passando aqui é a partir da vigoração da lei que se deu dia 12 de abril de 2021. Perfeito, é bom que deixe bem claro para o cidadão, porque às vezes ele está com a carteira para vencer, fala, não, agora mudou. Não, mudou a partir do momento que você renovar. É esse o processo, né? É esse o processo. Você tem que levar em consideração o que está escrito no documento que você tem aí na mão. Se o documento que você está escrito aí na mão, ele traz a informação válido até dia 12/4 de 2021, que foi segunda-feira quando mudou a lei. Aquela é a validade e acabou. Não tem o documento, a validade do documento físico, ele não vai retroagir. E quem já tem o digital não vai ser automatizado. Então, é para as carteiras de habilitação que forem expedidas a partir da última segunda-feira, do dia 12, daí para frente é que vai contar novas carteiras e renovações. Isso, novas carteiras e renovações. Lembrando que sempre para a primeira habilitação a gente tem o prazo de 1 ano ainda que a pessoa fica no período de permissão, tá? Não sofreu nenhum tipo de alteração, a provisória. Não, ela ainda existe, tem que ter essa provisória até para a gente... Isso aí foi uma inovação que veio também com o antigo... lá em 1995, porque antes a pessoa tirava a habilitação e já saía e já estava pronto. Os estudiosos de trânsito perceberam que precisaria de um tempo ali para ver se as pessoas estavam aptas ou não para dirigir, e aí vai colocando regras mais rígidas para o primeiro ano de habilitação, e isso permanece, mas passado esse primeiro ano de habilitação, aí nós temos as alterações dos prazos de validade. Se você tem de 18 até 50 anos de idade, a sua carteira de habilitação ela vai ser válida por 10 anos. Tá? Saiu dos atuais 5 para 10. Isso aumentou. As novas carteiras e renovações, 10 anos de 18 até 50 anos. E aí, na sequência? De 51 anos até 70 anos de idade, você vai ter a validade por 5 anos, que é igual à atual. Então, e já houve uma alteração, porque antes até 65 anos e depois dos 65 começava a diminuir. E a última categoria de idade que nós vamos ter é a partir dos 70 anos de idade, mais de 70 anos, que aí a pessoa vai ter que renovar a habilitação a cada 3 anos. E por que isso acontece? Exatamente por condições de saúde, tá certo? Quanto mais idoso fica o brasileiro, o cidadão, independente de onde ele tenha nascido, as suas condições de saúde elas vão deteriorando naturalmente. A nossa visão vai diminuindo, os nossos reflexos vão diminuindo. Isso é algo normal do envelhecimento da pessoa. Então, para proteger a comunidade, a sociedade no trânsito, o exame médico periódico ele é solicitado com um período menor de tempo, para que a gente verifique que o motorista ele tem condições de continuar dirigindo. Bate-papo bem informativo, prestação de serviços para a população hoje aqui. A gente agradece mais uma vez a vinda do policial rodoviário federal Andrei Milton. O assunto é justamente a questão das alterações que houveram, algumas delas, né, porque foram mais de 50, não dá para a gente esmiuçar isso num quadro aqui dentro de um programa que tem 1 hora de duração. A questão da pontuação, como é que ficou? Houve alterações também, né? Isso, houve alterações principalmente por pedido dos motoristas profissionais. Eu e você, que a gente trabalha, vai para casa, vai para o trabalho de veículo, a gente passa um tempo pequeno
no trânsito. O motorista profissional, o motorista de táxi, de aplicativo, de caminhão, ele passa muito mais tempo, passível de tomar mais multa. Então, para esse motorista profissional, foi estendido os 20 pontos, ele foi estendido para 40 pontos. Então, dobrou a quantidade de pontuação que ele pode cometer num período de 1 ano. Foi muito esclarecedor, eu não tinha atentado para esse ponto. Essa alteração é específico para quem tem, acho que o termo é EAR, né? Exercício de atividade remunerada através da direção, tão somente para os profissionais, então? Não, essa alteração, ela alcança todas as pessoas, só que para os profissionais não tem nenhum tipo de restrição. Para as pessoas normais, aí a gente já tem algumas restrições. Se você é motorista profissional, tem o EAR na sua carteira, é só pegar a carteira de habilitação e ver no campo observações. Se tem lá, exerce atividade remunerada, 40 pontos sem nenhum tipo de critério. Para as pessoas normais, 40 pontos, se não houver nenhuma multa gravíssima. Havendo apenas... entendi. A diferenciação, as condicionantes são justamente a questão do comportamento do motorista. Isso. Não é assim, simplesmente abrir uma condição para que você saia infringindo a lei. Você tem que ter um bom comportamento, digamos assim. Foi uma das discussões que existiu quando houve o aumento dos pontos. As pessoas normalmente falaram, mas aí todo mundo vai sair fazendo multa à vontade, você está privilegiando aquela pessoa que é um mau motorista. Não, quando o legislador pensou na lei, ele pensou exatamente nisso. Vamos proteger aquela pessoa que passa mais tempo no trânsito, que é um motorista profissional, ampliando para ele a possibilidade dos pontos, porque ele incorre em mais erros naturalmente, e para aqueles que são maus motoristas, nem tanto. Então, são 40 pontos se você não fizer nenhuma multa gravíssima, 30 pontos com uma multa gravíssima ou 20 pontos com 2 ou mais multas gravíssimas. Perfeito. E é claro que assim, tem que se aprofundar ainda mais, que a gente está dando aqui uma pincelada superficialmente em algumas das alterações. Quando a gente fala de multa, também houve alteração em valores de multas aplicadas por essas infrações? Não, os valores eles continuam os mesmos. Houve apenas uma alteração desde o início do CTB. Só houve uma alteração nos valores de multa. A gradação delas continua a mesma também, multa leve, média, grave e gravíssima, e os valores continuam os mesmos. Já que a gente tocou agora há pouco sobre a questão dos profissionais, aí eu trago aqui para a questão sobre os exames toxicológicos. E aí, evidentemente, que atinge profissionais do volante, daqueles mais complexos. Teve alteração também? Houve alteração, sim. Como a carteira de habilitação ela ganhou um prazo maior, de até 10 anos, o legislador ele pensou em proteger a sociedade, mais uma vez, isso existe para a proteção da sociedade, em diminuir o prazo de tempo da validade do exame toxicológico. Antes ele batia junto, ele acompanhava o prazo de validade da CNH. E hoje não, a cada 30 meses, então são 2 anos e meio, o motorista profissional das carteiras C, D e E, então aquele que dirige veículo pesado, tá? Não vale para o motorista de táxi, nem para o motorista de aplicativo ou mototáxi. Para os motoristas profissionais de veículos pesados, a cada 30 meses ele precisa renovar o exame toxicológico. Ele vai até o laboratório, faz o exame e o próprio laboratório encaminha para o Detran o resultado e já vai para o prontuário do motorista. Ele não precisa ter uma cópia, não precisa se preocupar com nada. É só não fazer o uso de nenhuma substância para que ele seja aprovado no exame toxicológico, fez o exame a cada 30 meses, está liberado para dirigir. Perfeito, é importante isso aí, a gente tem que ficar muito atento a essas alterações. Bom, retomamos aqui, Andrei. Farol aceso, o que houve de alteração, de novidade em termos de cidades que são cortadas aí por BRs, por rodovias federais? Até porque eu acho que nas BRs não teve alteração, ou teve? Houve um pouquinho de alteração e nesse ponto, mais uma vez, a gente tem que parabenizar o legislador porque foi feito um trabalho excelente. Quando a lei saiu, você abordou muito bem, todo mundo ficou muito confuso, porque houve uma emergência em publicar a lei e o texto não estava tão legal. Agora fica muito fácil de entender. Quando eu preciso estar com farol aceso na BR? Se for uma pista simples, em área rural. É simples assim. Pista simples e área rural tem que estar com farol aceso. Se for uma BR que corta a cidade que eu moro, por exemplo, aqui em Porto Velho, em Jaru, Cacoal, por exemplo, eu estou na área urbana, preciso estar com farol ligado? Não. É pista múltipla, preciso estar com farol ligado? Não. A regra agora é simples. Pista simples e área rural. Ou seja, se for dupla, também está descartado. Está descartado, não precisa mais. Perfeito, é muito interessante esses pontos aí especificamente. Há alguma exigência de requalificação das pessoas acerca da atualização do conhecimento desse código? Ou a ideia é que com o tempo, com as renovações em cima dos prazos adequados, as pessoas vão se informando e
e chegando onde precisa a termos do conhecimento e do segmento dessas normativas? É muito importante que cada um dos motoristas ele busque informações sobre aquele tipo de veículo que ele dirige. A gente abordou aqui caminhão, por exemplo, é muito específico para caminhão, mas houve mudanças significativas em motocicleta, por exemplo, e isso gera um impacto direto aqui em Rondônia, porque muitos dos nossos motoristas são motociclistas. Você não pode mais transportar crianças menores de 10 anos de idade na moto. E isso mudou sem muita divulgação, sem muita informação. Então pode ser que você já esteja acostumado a levar teu filho para a escola de moto há alguns anos e hoje ele tem 9 anos de idade, porque antes a idade mínima era 7. Então ele tinha 7 anos de idade, ele foi de moto para a escola, 8 anos de idade ele foi de moto para a escola, agora ele não pode mais. A lei mudou e mudou para proteger as crianças por conta da quantidade de crianças feridas. A idade mínima hoje é o quê? 10 anos de idade. 10 anos. E mudou do nada. Então, você que é motorista de moto, motociclista, carteira A, busque as informações de carteira A. Motorista carteira B, busque as informações de carro. Houve alteração para a cadeirinha, já que a gente pegou o gancho sobre a criança? Sim, houve também alterações para a cadeirinha. A mais significante é a seguinte: antes a gente usava só o critério de idade, né? O critério da idade era o principal fundamentador. E hoje a gente tem expresso na lei o critério de altura também da criança. E por que entrou o critério de altura? Principalmente para as crianças mais velhas. 1,45 m é a altura mínima para que o cinto de segurança de 3 pontos não passe no pescoço e venha causar uma lesão nas crianças. Então, crianças entre 7 anos e meio e 10 anos de idade, que não tenham completado ainda, que não tenham a altura de 1,45 m, elas precisam estar no assento de elevação, para que aquela altura seja compensada e o cinto de segurança não passe no pescoço. Então, hoje é um paralelo, idade e altura. Isso. A principal mudança é essa, para proteger essas crianças de 7 anos e meio de idade até 10 anos de idade. Você tem quanto tempo de policial rodoviário federal? 5 anos. 5 anos. Pelo que você avalia entre a aplicabilidade da lei anterior e essas reformulações, nós temos uma alteração positiva para a sociedade? Muito positiva. Todas as discussões que foram levadas à tona pelos legisladores trouxeram vários benefícios para a sociedade. Aumenta o prazo da CNH, você usa documentos digitais, então evita que a pessoa gaste dinheiro. Aumentando o prazo, mais uma vez, o cidadão não precisa gastar tanto dinheiro porque vai ter que renovar com menos tempo. Alterações de qualidade de saúde, como essa das crianças, protegendo as crianças de uma maneira mais efetiva, exame toxicológico, protegendo a sociedade de maus motoristas. As alterações foram muito positivas. É importante lembrar também, Adilson, a gente não tem tempo de explorar tudo aqui, só que algumas multas que eram mais pesadas e que causavam suspensão automática, o legislador viu, peraí, o peso da lei está muito forte, vamos diminuir. Então, diversas multas, principalmente para motociclistas, que eram gravíssimas e com suspensão automática, caíram de gradação e foram para multas médias. Então, quando foi pensada essa lei, ela foi muito discutida, ela veio para trazer diversos benefícios à sociedade. Ela é perfeita? Não, não é perfeita como nada na sociedade é. Mas ela trouxe muitas inovações que trazem muitos benefícios para a sociedade, não só para os motoristas, mas também para os pedestres e todos os atores do trânsito. Perfeito. Olha, a gente tinha muita coisa para falar ainda, mas infelizmente o tempo não permite. Faltam 15 minutos para 1h da tarde. Daqui a pouquinho a Nurian Lavareda estará conosco e o assunto é super importante porque a gente vai falar de vacinação, né? Tem gente que não está indo tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Ontem foi aberto mais uma vez aí o agendamento para os 65+. Então daqui a pouquinho esse assunto a gente vai discutir aqui no programa. A Nurian, inclusive, já está lá em um dos postos de vacinação. A imagem neste momento lá, Rai? Nesse momento ali, os agendamentos sendo cumpridos, a vacinação dando a sua sequência. E você que já tomou a primeira dose, fique atento aqui ao programa, daqui a pouquinho tem informações sobre isso. Para encerrar com o Andrei, eu te agradeço muito todo o efetivo da Polícia Rodoviária Federal pelo trabalho que vocês desenvolvem. Mas antes de encerrar, junto com o seu tchau, eu tenho recebido muitas perguntas. Os pardais, essas lombadas eletrônicas que estão nas rodovias, estão efetivadas? Estão multando? Está realmente valendo? Porque houve muitas confusões nos últimos tempos acerca dessa questão. Sim, houve também alterações desde o início de 2019 e todos os equipamentos que estão instalados, eles estão funcionando. Houve uma regulamentação do serviço de radar móvel e também do serviço de radar fixo, só que por algum motivo houve fake news aí de que não estariam funcionando,
mas sim todos os radares instalados fisicamente, ou a Polícia Rodoviária Federal trabalhando com seus radares móveis, quando estão em atuação e fazendo autuação à multa de trânsito. Tá vendo só, meu querido Raio Rubinho Barrichello? Se você quiser ter certeza, aqui o Everney também, né, que é o mais veloz aqui da empresa, né, tem a sua BMW, o cara todo invocadão, passa aqui na rodovia, aqui na altura próximo do Trevo do Rock, aqui por baixo do evento, logo depois tem um semáforo ali, né, tem um radar desse, passa a 50 por hora, depois dá um tempinho e você me diz o que aconteceu, tá? Gente, muito obrigado a vocês que acompanham o programa, obrigado mais uma vez aqui o Andrei Milton, portas abertas, escancaradas, sempre que tiver alguma informação para prestar serviço para a sociedade, vem conosco aí. Tá certo, eu que agradeço em nome da Polícia Rodoviária Federal e para o cidadão, se ainda restou alguma dúvida, procure a PRF nas redes sociais, PRF RO, e lá você consegue tirar o restante de dúvidas e com certeza a gente volta aqui para tirar mais dúvidas, falar mais de trânsito e das atividades da PRF no estado. Muito bem, eu vou para uma pausa muito rápida, daqui a pouquinho tem outros assuntos muito pertinentes para a população do estado de Rondônia.